pensando o seguinte: nós aqui nessa terra não somos nada, meu irmão, minha irmã. Somos apenas uma matéria que dentro dela existe um espírito que somos nós, eu e você, dirigindo esta matéria como se fosse um caminhão, como se fosse um carro, como se fosse uma carroça, como se fosse uma bicicleta, uma moto, um trator, qualquer coisa que você deveria pensar. Você vai ver. O que mais nós podemos criar nesta terra é destruição, com certeza. Com facilidade, nós criamos uma tragédia, nós criamos uma violência, criamos tudo o que é de ruim através do nosso ódio, através, sim, da nossa maneira de pensar e agir. Você vai vendo. O caminho está ali, o caminho não sai do lugar, ele sempre é aquele mesmo caminho. A promessa que Deus nos trouxe é verdadeira e pura. Eu fico assim, às vezes, pensando, por que é que muitos seres, muitos espíritos, decidem naquele caminho praticar coisas erradas, coisas ruins para destruir e não para construir? Você vai ver. É com certeza a presença do mal dentro do seu espírito, ali como fosse uma broca ali dentro, ela vai ali criando ali os seus filhotes e vai engrandecendo, assim como uma família, um casal, que tem ali uma montanheira de filhos, e com o tempo os filhos vão crescendo. E eles ali dizem para eles: não, você não casa, você também não casa, você não se ajunta, você não vai assumir uma família. Aí começa ali, né, a direcionar os seus filhos naquele caminho que é o desejo deles. Não, você, às vezes, se tem um filho, já diz assim: não, traz o filho para mim criar aqui. Não, você não vai assumir ela não presta, você não vai assumir ele. Aí então aquela broca vai levando, afundando, aprofundando dentro da própria família. Quando ali se tem um primo, se tem uma prima, ali eles mesmos fazem de tudo para se acasalar. E vai ficando ali, né? Com aqueles filhotes todos tortos, ali que quando cresce, ali sem sequer nenhum pingo de força para viver, para lutar, para enfrentar a vida e os obstáculos. Você vai ver. Eu estou te falando para você, né? Aí o que acontece? Vai o governo, abraça e ampara aquelas pessoas, aqueles seres que na verdade não têm um pingo de força. Eles são inúteis para a vida. São bonitos, são fortes, são corados, né? Então ali, na verdade, faz com que ali se misture aos outros, ali que na verdade tem força, que é o mundo. Aí vai nos enganando, nos iludindo, vai fazendo com que a gente acredite que ali existe uma peça de força, uma peça de luz. Mas é claro, é uma peça de luz, porque não foi Deus que fez, foi o mundo que fez. E Deus, de toda maneira, ele ampara aquele ser ali. Nós temos que ter bastante cuidado, ser bastante cauteloso diante dessas coisas, porque essas coisas muitas vezes se tornam um peso, um grande peso na nossa vida. Porque eu digo assim: aquele que se enfia dentro daquilo ali é um buraco, né? Ali é uma broca, ali é cheio de filhotes ali, onde se cria uma grande discussão entre eles. Aí sai lá saber qual é a ideia deles, mas você vai se metendo ali e você vai ficando igualzinho a eles também, ali perdendo a sua força. Assim Deus diz: me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então o que acontece? Se nós nos sentimos fortes, nos sentimos inteligentes, nós temos apenas
que fazer uma passagem por ali e plantar a semente que Deus nos envia a cada dia. Você vai vendo. Então eu estou te explicando sobre isso. Ali não tem ninguém inteligente. A inteligência que existe ali é, na verdade, dividida entre todos. Mas quando você vê, você pode ver, tem pessoas que são muito inteligentes, são espertas, através das lutas da vida, que ele vai adquirindo a sua fortidão para enfrentar os obstáculos da vida. Mas muitas vezes possui muitas coisas materiais. Ali pode-se conseguir um grande emprego, um bom salário, vai montar um negócio, dá certo, ele vai crescendo na vida, né? Mas, na verdade, é um espírito amassado, como se fosse um alho amassado para dar o seu teor, dar a sua força. Você vai ver. E, na verdade, existe a questão do entendimento, que todos nós que trabalhamos, que lutamos, adquirimos inúmeras coisas que nos traz a felicidade através do nosso desejo, através da nossa maneira de querer, nossa desenvoltura diante do mundo. Uma coisa que a gente não entende é o seguinte, que existe do nosso lado esses tipos de pessoas inúteis, que não têm força para nada. E a questão de tudo é que nós temos que ajudar essas pessoas, esses espíritos, para que Deus nos enxergue também. Não somente condená-los, mas nós sabemos que ali do nosso lado existe um fraco ali, sempre existe um fraco do nosso lado. E o pior de tudo é que você não pode julgá-los de jeito nenhum. Você tem que aprender a conviver com a fraqueza deles, saber usá-los, mas sim, não para o seu benefício, para o seu bem-estar, mas sim você usar ali para plantar uma semente. Assim como você vê uma orquídea, ela sozinha, por ela si só, ela não fica bonita e não desabrocha suas flores ano a ano. Você ali tem que pegar ela e amarrar no tronco de uma goiabeira, no xaxi, alguma coisa que acumula água, para que dê-lhe uma força, dê-lhe uma alegria. Então nós vivemos para isso. Nós não precisamos, gente, não podemos de jeito nenhum subjugar esses seres, porque isso também é um grande pecado. Afinal, eles também são filhos de Deus. Nós temos que fazer de tudo para que eles compreendam a razão da vida. Elas compreendam que Deus existe, que Deus está do nosso lado. E aí, pode estar do lado deles também. Você vai vendo, Jesus Cristo andava com Judas, todos aqueles discípulos aí, ele os conhecia, sabia qual era os mais fortes aos mais fracos. Você vê que Judas fez do que fez com Jesus Cristo por causa da sua fraqueza, porque Deus já sabia que ele era fraco. Então nós temos que aprender a caminhar com estes seres do nosso lado também, ter amizades com eles, tentar ajudá-los, pegar pelas mãos, levar ali à beira do rio e dizer, colocar até a vara na mão dele, colocar ali a isca e falar, pega o seu peixe para você se alimentar. Não todas as vezes, mas você tem que ser paciente para que eles sempre aprendam o lugar certo. Quando ele aprender por ali, por aquele lugar, com certeza, ele sempre irá ali. E Deus sempre irá abençoar aquele lugar. Que toda vez que ele ir lá, colocar a sua vara, colocar a sua isca, ali o peixe virá à sua mão para que ele possa se alimentar. Para ele possa criar dentro de si uma confiança em Deus, uma confiança primeiramente em você. E assim você vai direcionando aquele ser no caminho exato, né? Porque afinal todos nós precisamos uns dos outros. Muitas vezes as pessoas inteligentes conseguem muitas coisas materiais na vida. Eles têm dinheiro, têm bons negócios, conquistam muitos poderes, mas por fim eles não sabem se locomover diante da fraqueza destes seres. Eles usam esses seres para o bem próprio. Aí é que tá, você vai ver.
Aquilo ali, no momento que aquele ser acordar, com certeza um dia ele vai acordar, por um motivo ou por outro, porque ele está solto pelo mundo. Ele vai ouvir muitas coisas, pode encontrar um homem de Deus, um Espírito de Deus que o levante. O que acontece? Ele vai pensar assim: puxa vida, quanto tempo eu ao lado de fulano, e fulano é rico, fulano tem as coisas, fulano não me dava nada, só me dava migalha. E cada vez mais rico ele ficou, ele está. Aí vai criar um grande ódio dentro dele. Ele vai ficar com muita raiva daquele ser. Aí é o momento em que ele vai golfar para fora todos os podres daquele ser. Aí tudo pode acontecer o seguinte: vai dar uma recaída sobre tudo aqueles bens daquele ser. A cabeça daquele ser não vai conseguir movimentar, porque há muito tempo ele ficou ali cavalgando nas custas daquele miserável. Há muito tempo ele cresceu ali através daquela miséria, daquela desgraça, daquele lixo, daquela coisa que não tinha uma força nenhuma. E hoje aquele ser começa a se afastar dele, deixá-lo em um mundo completamente aberto, ele não vai conseguir de jeito nenhum. É por isso que muitos patrões seguram seus empregados, de todo custo conseguem segurar, com muito papo, muita conversa, e o que lhe resta somente a fuga. Está sempre fugindo, sempre preocupado, dizendo que está preocupado com os seus negócios, mas não, vai para casa, vai dormir, vai passear. E aquele besta está ali levantando cada vez mais o seu astral, o seu negócio está preso ali, aquela situação, aquela máquina ali construindo coisas para os outros e para ele nada, somente com aquele mísero salário, aquela desgraça de vida ali. E aquele ser que tem mais, quer mostrar respeito, que é poderoso. É a própria natureza humana, que quando se tem algumas coisas a mais na sua vida, ele se torna muito importante. Ele não tem tempo para conversar com ninguém, não dá atenção direta para os empregados, como está vivendo, se está comendo, se está bebendo, se tem contas para pagar, como ele está vivendo. De jeito nenhum. Tem muitos que, na verdade, eles aí preferem, são viciados. Pessoas que estão com problemas de vício, de cigarro, de bebida, de drogas, influências mal planejadas na sua vida. Ele não está nem aí, ele quer que se foda. Aí então tem todas estas coisas. Existe essa grande diferença sobre sabedoria e sobre poder, tá? Bom, gente, hoje aqui vamos ficando com mais esta mensagem para você. Fica sabendo que Deus ama a todos nós e Ele quer nos ver cada vez mais unidos, crescendo de maneira assim com muita união, sempre do seu lado, sempre agradecendo a Ele por tudo que acontece em nossa vida. Se nós choramos, pedimos a Ele para sorrir. Se nós sorrimos, agradecemos a Ele por aquele sorriso, aquela alegria. Se os nossos sonhos estão sendo realizados, nós também, de todas as maneiras, temos que agradecer a Ele por aquele sonho realizado e com certeza prometido por Ele também, que é a sua palavra, que é a sua promessa. Bom, gente, vamos indo. A paz de Deus para todos vocês, nossos irmãozinhos da congregação cristã no Brasil, Assembleia de Deus, outras congregações que caminham rentamente à glória de Deus. Fiquem todos na paz de Deus. Bye bye, buenos dias, my brothers.